Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Kelly Wolff e venho aqui neste vídeo resolver um exercício de média, moda e mediana. Se você é aluno do ensino fundamental e está estudando média, moda e mediana, principalmente os alunos do nono ano, se liguem nesse vídeo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Nós temos uma tabela que nós chamamos esse tipo de tabela dentro da estatística, dentro do mundo da análise de dados, de tabela de distribuição de frequência simples. Então anota aí no caderno. Isso aqui é uma distribuição de frequência simples. Oi. E a letra linda, né, pessoal? Por que é uma distribuição de frequência simples? Porque eu consigo enxergar exatamente o valor da minha variável. Então eu tenho aqui, ó, a tabela fala de notas dos participantes da prova. Então, a coluna nota diz respeito à coluna da minha variável. A coluna número de participantes diz respeito à minha variável FI. Então, eu tenho uma coluna que diz respeito à variável em questão, e a variável que nós estamos estudando aqui nessa tabela é nota, e a outra coluna é o FI, ou seja, a frequência simples ou a frequência absoluta. Isso significa dizer que é a quantidade de vezes que uma nota apareceu. Então, se eu for olhar aqui, ó, a nota 5, olhando aqui na nossa tabela, apareceu quantas vezes? Ou seja, quantos alunos tiraram nota 5? 6 alunos tiraram nota 5. Quantos alunos tiraram 10? 2 alunos tiraram 10. Mas agora, ao som do cachorro do vizinho, nós queremos calcular a média. Qual é a nota média deste grupo todo? Eu quero uma única medida estatística para representar esse grupo todo e nós vamos primeiro começar com a média. Lembrando que a média, quando ela é calculada para a distribuição de frequência simples, ela é dada por aquele símbolo esquisitão chamado de somatório. Ela é dada pelo valor da variável vezes a sua frequência associada. E eu vou dividir todo mundo aqui pela quantidade total de participantes, que é o que a gente chama de FI, mas eu já deixo aqui para vocês que vou até colocar numa canetinha de outra cor para fixar, ó, esse azul aqui que escreve mais, que o somatório de FI também pode aparecer com a letra N nas fórmulas, tá bom? São sinônimos. Mas como nós temos uma tabela, se eu quiser olhar nessa tabela e eu pergunto para vocês qual foi o total de participantes deste grupo, você vai somar todo mundo aqui, ó. 6 mais 10 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2. O total, nós poderemos colocar aqui, ó, soma. O total, se somar todo mundo, nós teremos 30 participantes. Então, só de somar a coluna da FI, eu tenho o total de participantes da tabela. Mas falta eu descobrir quanto que vale esse numerador aqui, ó, porque o denominador, a tabela já dá para mim. E o que esse numerador fala que eu tenho que fazer para calcular a média? Ele fala, olha, você tem que multiplicar cada variável pela sua frequência associada e depois você vai somar todo mundo. Lembra que nós fizemos em sala? Vamos pegar uma cor aqui bem parecida com a cor do nosso exemplo. Ok, vamos fazer uma coluninha aqui, ó. Oi. A minha coluninha eu vou chamar de... Opa, ficou grossa, né? A caneta tem que ser mais fina. Eu vou chamar de xi vezes fi. Ou seja, eu vou multiplicar 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. 6 vezes 10, 60.
7 vezes 5, 35. 8 vezes 4, 32. E aqui é o 9, tá? 9 vezes 3, 27. Vou deixar aqui, ó, tá meio apagadinho. E 10 vezes 2, 20. Então, nós fizemos todas as multiplicações entre o valor da variável e sua frequência associada. Falta fazer a soma. Então, eu venho aqui e somo todo mundo. Quando eu faço a soma de todo mundo dessa coluna, nós teremos o valor 204. 204 representa exatamente o numerador dessa fórmula. 204. Dividido por 30, que é o total de pessoas que participam. Então, 204 dividido por 30 dá 6,8. Ou seja, a nota média deste grupo é de 6,8 pontos. Calculamos a média. Agora, o que falta? Falta a mediana. Vou escrever a mediana aqui, ó. Mediana, ela é representada pela letra MD. Ou alguns livros colocam um X com um tio em cima, tá? Mas é mais comum utilizar o MD. O que nós precisamos saber sempre para calcular a mediana? Independente se os dados são em row, lembra aqueles dados em linha, que são os facinhos que nós estudamos no ano passado, ou se os dados estão em tabela da forma que estão aqui. Se os dados estiverem em tabela, vamos apagar essa baguncinha, nós teremos que pensar o seguinte, em tabela ou em row. O N, nós descobrimos que é 30, porque o N não significa o total, que é igual a FI, 30 é um número par. Quando é um número par, isso aqui implica que nós teremos 2 elementos centrais do conjunto de dados. Eu tenho que descobrir quem são esses elementos do meio. O primeiro elemento, vou colocar assim, elemento central. Não é estudo complementar, tá, pessoal? Elemento central. Primeiro elemento central, nós vamos fazer sempre o N dividido por 2. Isso é fórmula. Porque eu quero achar o cara da metade, por isso que eu divido por 2. Porque a mediana não é o elemento que está no meio do meu conjunto de dados. Então, nós temos aqui, ó, 30, que é o total, sobre 2, que deu 15. Mas o que significa esse 15? Significa que eu tenho a variável 15? Nem tenho 15 no meu conjunto de dados aqui, ó, se nós olharmos na coluna de notas. Esse 15 significa o 15º elemento. E como nós representamos o 15º elemento? X com o índice em pequenininho aqui, ó, 15. Se o primeiro elemento é o 15º, o segundo, porque nós estamos numa situação que o N é par, o segundo será o da frente. E quem está na frente do 15º? Então, nosso segundo elemento central será o 16º elemento, que nós vamos chamar de X16. Puxa, Pro, e agora? Como é que eu vou achar quem é o 16º elemento aqui? Vamos de um jeito mais simples na tabela. Acompanha aqui comigo. Eu vou fazer uma coluninha aqui do lado, ó. A primeira nota aparece 6 vezes, né? Você repete aqui. A segunda nota apareceu 10. 6 mais 10 deu 16. Tá? Somei aqui, ó. 16 mais 5, isso aqui vai dar 21. 21 mais 4, 25. 25 mais 3, 28. E 28 mais 2, chegamos em 30. Uma maneira de fazer isso
Você faz esse cálculo, que é o que a gente chama de FAQ, nós falamos isso ainda em tempos de aula presencial. Aí eu vou pensar o seguinte, eu vou procurar o seguinte, quem é a minha primeira FAQ, esse que eu calculei em azulzinho aqui, maior ou igual a 15? Se eu pensar, ó, esse cara. E quem é o primeiro maior ou igual a 16? Maior ou igual, então ele entra aqui. Então eu identifiquei que o meu x15 está relacionado com qual número? 6, nota 6. E o x16 também 6. Ah, pro, não entendi nada. Você tem uma opção. Você pode abrir essa tabela num roll. Vai demorar mais um pouquinho? Vai, mas você vai ter a garantia que você não vai errar. Então a nota 5 apareceu quantas vezes? 6. Então você coloca aqui, ó. Vou colocar uma cor diferente. O 5, nota 5 apareceu 6 vezes, né? Então eu tenho 5, 5, 5, 5, 5, coloquei 5, né? Falta mais um. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Faltam 10 ainda, né? Para eu chegar no 15º elemento. A nota 6 apareceu 10 vezes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para continuar, não vamos fazer a tabela inteira. 7 apareceu 5 vezes. Então, tenho 7, 7, 7, 7 e 7. Vamos entender esse negócio de índice. Esse cara aqui é o x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19, faz de conta que é um 19, x20, x21. Agora, pessoal, eu consigo analisar o seguinte, quem é o x15? Olha só. Ah, eu escrevi errado, gente. Não é o 10 aqui, é o 6. Ai, falha nossa. Ai, Jesus, Jesus. Vamos arrumar. É o valor da variável que eu tenho que colocar aqui. Então, eu para o 6 apareceu uma, duas, 6 apareceu 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tá certo. Essa professora, viu? Então, quem é o 15º elemento? Se você não conseguir enxergar aqui por essa coluninha azul que nós fizemos, você pode abrir a tabela. Só que preste atenção, vocês viram que eu cometi um erro aqui. Então, a tabela, para a gente calcular a mediana, ela sempre tem que estar em ordem. Lembra? No roll, os dados têm que estar em ordem crescente. A tabela já vem com os dados ordenados. Vejam que ela começa em 5, vai para o 6, 7, 8, 9, 10. Estão em ordem. Então, 5 apareceu 5 vezes. Agora, para eu chegar no x15, ó, olha quem eu marquei aqui, x15 e x16. É o 6 e o 6 que nós havíamos marcado. E quando nós encontramos quem são os elementos, para eu calcular a mediana, o que eu vou fazer? Eu encontrei os elementos das posições, né, dos elementos centrais, a minha mediana vai ser dada pela soma destes elementos, sempre dividido por 2, porque nós sempre somaremos 2, né? Então, dá 12 por 2, isso aqui é igual a 6. Então, achamos, né, a mediana é igual a 6.
tá? Nós temos duas maneiras de fazer. Ou vocês utilizem a soma aqui dessa coluna e vejam, ó, o 5 apareceu 6 vezes. Então, eu tenho do 1 ao 6, eu tenho o elemento 5, mas eu preciso chegar no 15º. Então, o 15º e o 16º estarão onde? Aqui dentro. E eles representam quem? O elemento 6. Ficou na dúvida? Abre. Se você abrir, não tem erro, desde que você coloque o valor da variável e não da frequência aqui. Certo? Agora, o que que falta? A moda. Deixei a moda por último, porque a moda é a mais tranquila, tá? Quem lembra o que é moda? Quem lembra? Quem lembra? Vou apagar aqui, que vai estar no vídeo mesmo, vocês vão poder voltar ao vídeo. A moda, pessoal, eu acho que vocês se lembram, né? É sempre o elemento que mais aparece. Na tabela, ele vai ser traduzido por o elemento que possui a maior frequência simples, que possui maior FI. Quem aqui dessa coluna tem o maior FI? Opa, risquei aqui. Quem tem o maior FI, pessoal? O maior FI é o 10. Se ele é o maior FI, qual é o elemento que está associado a ele? É o 6 de novo. Acabou. É assim. Então, a nossa moda, eu vou escrever aqui embaixo, que é dado por MO, é igual a 6. A moda é o mais fácil de todos. Basta você observar quem aparece mais vezes. Ah, Pro, mas e se tivesse mais algum número com FI igual a 10? Vamos supor que no lugar desse 3 aqui, fosse 10 também. Então, eu teria duas modas. Uma moda 9 e uma moda 6, tá? Se as maiores frequências se repetirem e elas forem iguais, eu terei mais de uma moda. Para média, eu tenho uma única média. Para mediana, eu tenho uma única mediana. Porém, na moda, eu tenho mais de um. Tá? Eu posso ter uma moda, eu posso ter duas, três, quatro. Tanto é que mudam os nomes das distribuições. Unimodal, bimodal, trimodal. Mas esses nomes não vêm ao caso, só estou falando como curiosidade para vocês. Tá? Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Tem bastante detalhe, então eu peço que vocês refaçam, tente fazer o exercício sozinho, anotem os detalhes no caderno, voltem o vídeo quantas vezes for necessário, porque é importante para nós aprendermos isso aqui, que são vários detalhes, e se eu não treinar, eu não vou conseguir fixar aqui dentro. Belezinha? Então vocês já sabem, né? Curta o vídeo da Tia Kelly, compartilha com os coleguinhas e deixa os comentários lá. Fala, Tia Kelly, ajudou, não ajudou? Faz outro, não faz, beleza? Então, até o próximo. Tchau!